E é muito um cuidado do Boulos também na resposta nesse sentido aos ataques da Tabata, justamente porque ele quer o apoio dela num eventual segundo turno, isso tornaria tudo mais delicado, né? Que é o que veja, no lugar dele é o que eu faria, né? Cuidado. Agora, porque eu jamais estaria naquele lugar? Porque nessa hora eu botaria fogo no circo. Então, Tio Rei ia causar ondas no debate, tio Rei. não, não, ia para o debate político, o que seria uma burrice. Ia para o debate político, que seria uma burrice, né? No caso, é o que ocorreria. É, claro, e ele fez muito bem. Ele não tem que criar atrito com ela, porque a tática do Boulos tem sido dizer, olha aqui, são dois candidatos bolsonaristas disputando entre si. O que, em certa medida, é verdade, ou em larga medida é verdade, porque o partido do Bolsonaro está com o Nunes. Ele não é o candidato do peito do Jair Bolsonaro, mas mas está representando também, né, o partido Bolsonaro aqui. Não está sozinho, porque a direita está toda dividida. Em muitos aspectos, a direita, até porque cresceu bastante, isso é um fenômeno também, né? A direita cresceu bastante no Brasil. É, cresce e divide, acaba criando dissensões. Então, você tem, por exemplo, uma luta de foice no escuro do PL do Valdemar e mesmo da turma do Bolsonaro com o Kassab. O próprio Marçal atacou o Kassab e vive atacando, né? Kassab esse que está com o Tarcísio aqui, mas que tem ministérios. E aí, tá, enfim, você tem um quadro aí da direita muito fragmentada, né? Agora, infelizmente, essa fragmentação não trouxe qualidade para o debate, né? O Nunes procura falar, quando ele fala como as realizações e tal, então ele procura fazer um discurso mais moderado, mas ele tem de ficar expressando seu lado reacionário para poder manter ali o público que ele conquistou do bolsonarismo. Dado que tem outro que está de olho nesse público, que disputa esse público e que tem a ousadia de chamar todos os que estão ali de comunistas. O que, O o que Boulos até é brincou espetacular. dizendo que era o consórcio contra o Boulos, né? No caso, que é o Mas termo que o teve uma hora Marçal que usa foi. muito. Deixa eu dizer, o primeiro bloco, de fato, foram todos contra Boulos, inclusive a Tabata. Inclusive a Tabata. Isso basta rever, né? No primeiro bloco, Foi a questão da o cocaína Nunes. também, a discussão da caso da cocaína. O Marçal que está dizendo que vai apresentar provas, o ponto que você já citou aqui no primeiro comentário, mas peço até para a gente trazer com mais detalhes que ele jogou no ar dizendo, eu disse que ainda ia trazer provas, ele só soltou ali o hospital do servidor dizendo, eu vou trazer mais para frente, e o Boulos já se antecipou, já se defendendo, dizendo que foi no caso da Isso. internação que ele teve jovem ainda por depressão, somando aí E nesse dizendo grupo, né? cocaína. E que eu saiba é verdade isso. Cocaína, não, maconha, fumei uma vez. É, E deu dor de cabeça. então, e deu dor de cabeça, né? Não sei. Quem fuma diz que pode dar fome, mas dor de cabeça eu não sabia. O, o, então, ele atacou, o Nunes atacou o Boulos, a Tabata atacou o Boulos. Então, o primeiro bloco foi uma saraivada contra o Boulos. Depois, as coisas acabaram se voltando contra o prefeito, o próprio Boulos centrou, no prefeito, né? E a Tabata também, acusando a ruindade da administração. E depois, então, a partir daí, o Nunes acabou, tendo pior desempenho. E quanto ao coach, né? O que se tem contra ele é a ficha policial dele, né? Porque é curioso que ele aponte a inexperiência da Tabata, por exemplo, ou mesmo do Boulos na área executiva, como se ele tivesse experiência em política. Ele não tem nenhuma também.
Aí ele vem, não, porque eu tenho não sei quantas empresas. Desde quando ser um bom gestor das próprias empresas significa ser um bom gestor público? Uma coisa não tem rigorosamente nada a ver com a outra. O sujeito pode ser um empresário exemplar e ser um desastre na governança pública. Assim como o sujeito pode ser espetacular na governança pública e ser um desastre como empresário, né? Então, não são coisas em absoluto, são coisas semelhantes, né? Numa empresa privada, o sujeito, a rigor, nos limites da lei que regula as empresas privadas, que regula as empresas privadas, ele faz o que ele bem entender, né? Ele não precisa fazer licitação para comprar alguma coisa para fazer uma obra na sua empresa, né? Se for uma SA, deve satisfação aos acionistas e não sei o quê. Agora, a empresa pública é outro papo. Então, ele também não tem, né? E usa os debates, claro que dessa vez com mais lianeza, um pouco, até porque o debate foi. Esse banco de tempo é de fato uma boa ideia, né? Funciona, dá dinamismo à coisa, né? Os outros puderam responder nas vezes em que ele atacou. Agora, ele soube administrar melhor isso, né? Então ele foi distribuindo igualmente, ele distribuiu a pancadaria entre Boulos e o prefeito, talvez com mais acento no prefeito, e a Tabata, fiel até à sua misoginia, ele trata a Tabata como café com leite, né? Ele trata a Tabata com um certo olhar condescendente, inclusive com elogios, vem muito inteligente, venha ser minha secretária de educação, não sei o quê, né? Você é uma menina muito esforçada. Então ele vê assim com uma condescendência bastante asquerosa até, né? Como se a pessoa que tivesse ali não merecesse nem as suas porradas. Então ele é mais leve com ela, né? E ela, por sua vez, e aí eu tenho de fazer essa observação, embora tenha ido muito bem no evento em si, ela demonstrou também ter certo queixo de vidro para pancada. Porque, como quase não dá para bater nela, o que ela tem? Ela está no seu segundo mandato. É uma jovem, está no seu segundo mandato, tem uma história meritória, é uma deputada, de fato, muito atuante, mas eu mesmo observei num debate, comentando um debate, pode ter sido da Band, que ela disse que todos os homens ali eram egoístas. Não, foi o da TV Cultura. Todos os homens ali eram egoístas, né? Agora, e aí ela começou a listar, ela fica alguns 2 minutos falando bem de si mesma e de como ela trabalha direito, de como ela é espetacular, de como seu mandato é produtivo, de coisa não sei o quê, mas egoístas são os homens. E aí se tem agora que esses projetos que ela, digamos assim, privatizou, né? Eu fiz o pé de meia, eu fiz não sei o quê, eu fiz não sei o que lá, eu fiz não sei o que lá. Aí vai alguém e diz, não, não foi a senhora. E ela ficou brava com o jornalismo no debate e fora do debate, lamentando, inclusive, que a pergunta estivesse sendo feita. E ela poderia ter dito, olha, se eu dei a entender que a autoria era minha, eu posso ter me expressado mal. O que eu fiz foi somar esforços e até se quisesse chamar, digamos, a liderança desses projetos, do ponto de vista político, ela teria se dado bem. Mas nesse particular, ela demonstrou assim, ela não está muito preparada para receber crítica, que é outra síndrome de primeiro aluno.
Primeiro aluno não gosta de receber crítica e nem gosta de tirar 9,5. Tira 9,5 e vai reclamar com a professora porque não foi 10. Eu sei porque eu reclamava. Isso aí eu não fazia, não, eu era tímida. Era a síndrome do primeiro Ah, aluno tímida. eu fazia. Não fazia em público, né? Mas eu falava, mas por quê? O que foi 9,5? O que não tá bom, né? Mas ela faz em público. Então ela demonstrou inconformismo em, naquele pouco, porque a imprensa, de modo geral, é bastante generosa com ela. Porque o debate que se pode fazer com a Tabata é um debate que hoje já teve mais espaço na imprensa para isso, hoje tem menos. É um debate que se dá no campo ideológico. Mas vem cá, qual é a sua mesmo? Né? É, e então fica esse debate centrado no fez, não fez, um pouco os deslizes, falhas, possíveis crimes. Ok. Não estou fazendo uma crítica, estou fazendo um registro. Né? Agora, até onde a imprensa pôde ir questionando uma coisa que ela. É inegável que ela disse que ela era autora desses troços todos. Isso aí não é uma invenção de ninguém, é um fato. Aí se vai levantar? Não. E ela lamentou, nesse preciso momento ela disse, não, aí esse jornalismo não é bom. O jornalismo bom é o que pega no pé dos outros, né? O jornalismo que pega no meu pé não é legal, né? Então, isso em particular não ficou bom, né? Dentro Não ficou dessas bom. respostas mesmo, ela inclusive trazia ali um pouco a ideia de esse era o espaço que eu tinha, de certa forma, de mostrar, e isso, no caso, não era uma situação muito difícil de contornar ali, só de reconhecer o trabalho do coleguinha, mas misturou-se também na conversa essa ideia de que o Marçal falou, dela ser secretária de educação dele, ela disse que ele era um palhaço, que ela nunca aceitaria uma coisa dessa, e entrou justamente nessa mesma linha do que você comenta. Ela falou, eu nunca entraria numa coisa dessa, assim como ele nunca vai ser prefeito, porque eu o desmascarei, falando ali de uma estratégia que realmente foi muito eficiente contra o Pablo Marçal, mas vai um pouco nessa linha do que você está falando, né? Sim, não, e não foi só ela, né? Que o desmascarou ela, bateu muito duro, eu cheguei a elogiar, inclusive, num texto, dizendo que ela estava enfrentando, até porque ele foi para cima dela também no começo, com uma coisa absolutamente abjeta, né? Que é questionar a responsabilidade dela, suposta, no suicídio do pai. Pois é, esse cara bom, todo mundo conhece meu ponto de vista, eu acho que ele nem deveria participar de debates, mas, enfim, ele não tem limite, né? E aí ela foi para cima, eu acho que fez Sim. um trabalho importante. Agora, mas de novo, né? A candidata altruísta, que nunca é egoísta, diz: fui eu que desmascarei, porque a ideia, os homens não tiveram coragem. Não é verdade, né? Todo mundo bateu muito nele. Vídeos passados pelo próprio Bolsonaro, a equipe do Nunes, bateu. Os próprios Sim. um dos filhos do Bolsonaro, né, o Eduardo, também questionou. Então, não foi só ela, mas ela também enfrentou, né? É, eu acho assim, o resultado do debate, eu não sei se assim, vamos distribuir 2 pontos percentuais, se isso fosse possível, para esse debate. Os 2 pontos percentuais teriam sido ganhos pela Tabata, pelo conjunto, a despeito de suas escolhas. Mas não é assim que a coisa funciona. Eu não sei se ela ganhou alguma coisa, né? Eu não sei se esse debate alterou alguma coisa, Muito né? da Isso avaliação que se tem. nós vamos ver. Aí não dá para saber. Porque se fosse assim, vamos tirar 2 pontos e quem for pior, o prefeito teria perdido.